Reforma da Previdência. Chegou a hora da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. O nosso convidado aqui no estúdio é o consultor legislativo, especialista nessa área de Previdência, Pedro Neri. O tema de hoje aqui na nossa conversa é a vida do servidor público federal, com essas novas regras de aposentadoria. Há algumas situações específicas hoje na lei previdenciária em relação a esses servidores. Eu queria te pedir para começar fazendo um panorama de como é a regra atual, como se calcula a aposentadoria hoje para esses trabalhadores da União. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Pois é, existem diferentes grupos de servidores públicos sujeitos a regras diferentes de acordo com a data que ingressaram no serviço público, exatamente por conta de reformas da Previdência feitas anteriormente. A principal dessas reformas foi a reforma do governo Lula, a emenda constitucional 41 de 2003, seguida pela emenda 47 de 2005, só que, porém, ela teve regras de transição bastante generosas, bastante longas no tempo, e o que existe hoje concretamente na União é que mais de 90% dos servidores que se aposentam hoje, e também a maioria dos que vão se aposentar nos próximos anos, estão sujeitos às regras anteriores, que são aquelas regras que o governo diz que são privilegiadas, que são mais vantajosas, etc. Então, qual é a grande distorção aí em relação aos trabalhadores do INSS? No caso do servidor público, o cálculo da aposentadoria dele vai se dar pelo último salário, quer dizer, 100% do último salário, que é o que a gente chama de integralidade. Então, veja que é importante ter em mente que o que é integral não é a média salarial, é o último salário. Já no INSS, um trabalhador que se aposenta por tempo de contribuição, ele vai primeiro calcular a média salarial dele, não o último salário, e ainda dentro dessa média salarial, via de regra, ele vai se aposentar com o fator previdenciário que ainda vai fazer um desconto nessa média de acordo com a expectativa de vida desse trabalhador. Então, mesmo considerando um mesmo salário, uma mesma alíquota de contribuição, o cálculo da aposentadoria desse servidor, do servidor público que entrou até 2003, sim, muito discrepante em relação ao regime geral, aos trabalhadores do INSS. Daí vem a motivação da reforma de exigir um esforço contributivo maior, seja por mais tempo de contribuição, ou seja por uma alíquota de contribuição maior. E também daí que que existe uma preocupação muito grande com a questão dos estados e municípios que tem uma dificuldade grande de pagar por esses benefícios. Essa questão de estados e municípios faz parte agora do texto da PEC paralela, que está sendo chamada, que aí inclui os servidores desses estados, servidores públicos de estados e municípios, nessa regra também da Previdência. Agora, falando em relação à questão dos servidores públicos nessa PEC principal, é de que no discurso de quem defende a reforma, há uma demonização do servidor público, como se a culpa da maioria dos gastos do governo hoje, o déficit do governo, fosse por causa dos altos salários, dos privilégios, né, entre aspas, que teriam esses servidores, enfim. Como se avalia isso? Qual é o impacto da reforma em termos de números mesmo, levando-se em consideração os outros gastos do governo em outras áreas e outros problemas que o governo tem para fechar as contas? Em relação à despesa primária do governo federal, concretamente a gente tem entre 70% e 80% dos gastos indo ou para a Previdência ou para salários do funcionalismo. Não quer dizer que não existam privilégios em outros setores, notadamente se critica a questão dos chamados privilégios tributários, que são renúncias, isenções, imunidades dadas para setores específicos da economia, que cresceram muito nas últimas administrações, principalmente de 2003 para cá. Então, eu acho que tanto a crítica do governo, o discurso de privilégio, é legítimo no sentido de que existe uma desigualdade muito grande, um sistema que é muito subsidiado pelo trabalhador comum, digamos, um Robin Hood às avessas que pega do trabalhador mais pobre e transfere para o trabalhador mais bem posicionado na distribuição de renda, que é o servidor público, estável, etc. Mas, digamos, a contracrítica das entidades do funcionalismo também são legítimas. Existem outros privilégios que não estão incluídos na reforma da Previdência, que talvez pudessem ser tratados, por exemplo, numa reforma tributária. E eu acho que o que a gente está percebendo no Congresso é uma convergência para não só uma reforma, mas um conjunto de reformas que trate dessas questões tanto do lado da despesa quanto do lado da receita, visando não só a redução do déficit primário do governo, do déficit fiscal, mas também o próprio combate à desigualdade social. Uma crítica grande em relação a essa reforma para o servidor público tem a ver, primeiro, com a questão da idade, né, que você aumentou a idade mínima para aposentar. Tem a questão também
das regras de transição para isso. É um ponto muito criticado, porque há servidores que estão às portas da aposentadoria e, de acordo com as novas regras, vai mudar bastante a vida dele, tanto com tempo como pedágio que tem que pagar, várias pontuações, né, que ele tem que acumular para poder se aposentar. E a questão também muito falada, que é a questão da pensão em caso de morte. Houve uma redução grande nesse benefício de aposentadoria, né, nesses cálculos. Hoje, como que é? Existe uma idade mínima para servidor público de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, mas boa parte de quem se aposenta hoje não está sujeita a essa regra, porque entrou antes de 1998 e aí pode abater dessa idade mínima um ano a cada ano de contribuição adicional ao mínimo. Então, daí a gente já vê uma iniquidade em relação à iniciativa privada, em que, por exemplo, a aposentadoria por idade é de 60 anos para mulher, 65 para o homem, o BPC é de 65 anos para homem e mulher. Então, começa por aí. O que a reforma faz? Cria uma idade mínima, aumenta a idade mínima para 62 anos mulher, 65 homem, com uma regra de transição, especialmente para esses servidores que estão, como você falou, prestes a se aposentar, estão nas regras anteriores, que é, essencialmente, além de um pedágio de 100% do tempo que faltava, uma idade mínima 5 anos menor, quer dizer, 57 anos para mulher e 60 anos para homem. Então, o juízo de valor, se é uma regra dura ou não, é um pouco complicado da gente fazer. Concretamente, a situação que a gente tem hoje são de déficits da ordem de 200 bilhões de reais na soma de todos os regimes próprios de servidores públicos, incluindo militares. No caso dos estados é 100 bilhões, no caso da União cerca de 45 bilhões. Essa despesa é financiada predominantemente pelo restante da população que não tem direito a esse regime. As contribuições de nós, servidores públicos, cobrem menos de 20% da despesa. O resto é pago pelo contribuinte, seja com a contribuição do empregador, do Estado, ou seja por meio do que se chama de déficit. Então, é realmente uma situação complicada. A frustração da expectativa desses servidores, desses trabalhadores, é legítima, mas também é compreensível a motivação dos governos federal, estaduais, municipais de quererem reformar à medida que a gente tem uma escassez de recursos muito grande, um avanço da pobreza, o desemprego alto, um déficit primário explosivo da ordem de 100 bilhões de reais. E aí é uma discussão que os legislativos e o legislativo federal agora faz de qual é a prioridade de aposentar pessoas que são bem remuneradas, que tiveram estabilidade ao longo da carreira, com 50 e poucos anos num país que tem tantas carências. Eu acho que, ao fim e ao cabo, é isso que se está discutindo aqui. Para finalizar, eu queria só comentar um outro ponto que está fazendo parte no relatório do senador Tasso Gereissati. Ele colocou na PEC paralela, que é a questão do regime, né, de previdência para os servidores públicos. Ele reabriu, vamos dizer assim, o prazo para que os servidores pudessem ingressar no regime, sair do regime especial hoje de previdência que eles têm e ingressar no regime geral de previdência. Que seria regido pela FUNPRESP, seria isso? Como é que seria essa mudança? O que representaria na prática na vida do servidor que fizer essa mudança agora com esse prazo, se for aprovado, reaberto? Isso, seria a reabertura do prazo para sair das regras atuais e ir para o regime próprio, para o regime de previdência complementar, que na União é operado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. Bom, em curto prazo, isso não é positivo para as contas do governo, porque esse servidor fica sujeito ao teto do INSS, tanto quando ele for receber benefício, quanto enquanto ele faz as contribuições. Então, a arrecadação do governo diminui, o teto deixa de ser o teto do Supremo para ser o teto do INSS. No tocante às contribuições, em longo prazo, a situação é melhor, porque os benefícios também vão ficar sujeitos ao teto do INSS. É uma escolha difícil para o servidor público fazer, principalmente para aqueles que ingressaram até 2003, porque ele vai estar trocando uma regra que é mais generosa, o direito à integralidade, do último salário, sem o teto do INSS, por uma regra menos generosa, mas que talvez ele considere mais garantida, porque a gente não sabe se uma outra reforma da Previdência vai ser feita em algum momento. Não me parece ser o caso, mas é uma insegurança que parte desses servidores tem, e eu acho que a ideia aí do relatório do senador Tasso Gereissati é que, dado que as regras do jogo mudaram, é legítimo reabrir o prazo para que o trabalhador refaça as suas contas, o servidor refaça o seu planejamento e veja se vale a pena ficar na regra atual ou se vale a pena migrar. Não tem uma fórmula mágica, existem servidores na mesma situação, alguns vão, outros não,
mas essa concessão foi feita aí. Pedro, obrigado, e a gente continua aqui mais toda semana abordando um assunto em relação à Previdência. Grande abraço. Eu que agradeço. Reforma da Previdência.